Olá pessoal, Eduardo Elias por aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o detector monogás. O pessoal tem utilizado muito, detector multigás, e tem algumas empresas que acreditam que o monogás já não se utiliza mais, ou tem muita empresa que tem dúvida se compra o monogás, se compra o multigás. Então eu vim aqui esclarecer nesse vídeo quando é que eu compro um detector monogás, quando que eu opto por ele, quando que a gente utiliza um multigás e assim por diante, né? Então, o monogás, ele ainda é muito utilizado, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Pelos trabalhos em espaço confinado e como as normas que falam de trabalhos em espaço confinado, elas indicam que a gente monitore os 4 principais perigos atmosféricos do ambiente: oxigênio, inflamáveis, monóxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, H2S. Então, muita empresa acha que só se utiliza esse tipo de gás, né, de detector para esses tipos de gases. Mas não, tem áreas, principalmente quando não for então uma área confinada. Se nós vamos trabalhar no espaço confinado, ok, o ideal é que você monitore esses riscos conforme diz as normas de espaço confinado, que são os mais comuns. Agora, sempre lembrar que quem vai determinar isso é a análise de risco que tem que ser feita. Então, uma APR tem que ser feita, uma análise preliminar de risco, para identificar os riscos daqueles locais, né, daqueles espaços confinados, para saber quantos gases vão ser necessários. No espaço aberto isso também é verdadeiro, ou seja, tem que ser feita uma análise de risco para saber qual gás, qual perigo atmosférico que o trabalhador está exposto. Então, por exemplo, se esse trabalhador está exposto, né, numa área aberta e ele está exposto a monóxido de carbono, que é o CO, então ele vai ter um detector monogás o tempo todo junto ao corpo dele, próximo da zona de respiração, monitorando ali o CO. Um outro gás que é muito comum é a amônia, né? A amônia, algumas indústrias agora estão entendendo que além dos detetores fixos nas áreas, então eu tenho que ter o detector de amônia monogás com os funcionários, porque o detector fixo serve para proteger, acima de tudo, a planta industrial e também os funcionários que estão naquela área. Mas é o detector portátil que vai realmente sinalizar se, quando tiver uma emergência, se você está indo para o lado correto, saindo, né, dessa emergência e não indo em direção ao gás. Então, se você está saindo e o gás está diminuindo, então você tem que ter o detector monogás, principalmente de amônia, para ter essa situação de saber como se comportar numa emergência. Quando uma área ela é evacuada, vamos dizer assim, e depois tem que fazer uma nova intervenção, foi resolvido o problema, e aí se utiliza o quê? O funcionário vai voltar na área, ver se foi resolvido o problema com um detector monogás. Então, o detector de gás, de um gás só, o monogás, para H2S, para oxigênio, para CO, para amônia, ele ainda é amplamente utilizado, né? E ele tem que ser utilizado cada vez mais, né? Então ele não vai só deixar de existir, como pelo contrário, a gente está incentivando e ensinando as empresas quando utilizar esse recurso. Então, em detrimento ele não vai sumir em detrimento do multigás. Então o multigás está ganhando espaço, está ganhando corpo. Muitas vezes é melhor uma empresa já comprar um detector de 2 gases ou um detector de 4 gases, ou alugar e já ter esses outros perigos atmosféricos e trabalhar com um multigás tanto no ambiente aberto quanto no ambiente fechado, confinado, ok. Mas quando não houver essa necessidade, então se utiliza realmente só o detector para o gás alvo, aquele gás que a gente quer monitorar. Beleza? E aí, o monogás, assim como o multigás e assim como os detectores fixos, né, eles precisam ser testados também. Precisa ser realizado o teste de resposta, porque uma confusão que é comum no mercado é
eu faço o teste de resposta para os detectores multigases, porque eu utilizo na área confinada, porque na norma fala. Agora, os monogases que eu não utilizo na área confinada, eu não faço o teste de resposta, né? Então tem que ser feito também o teste de resposta. Então, o detector de gás, o princípio aqui, o sensor é o mesmo, né? O sensor que está aqui dentro monitorando, nesse caso aqui o CO, é o mesmo que monitora o CO dentro de um multigás. Então, se o multigás tem que ser testado, o monogás também. Então, eu estou aqui com o SGT-P da Senco, que é um modelo aí que mais está sendo utilizado nas indústrias, monogás. Esse é de CO, tem de oxigênio, tem de amônia, tem para outros gases. Então, um monogás, para que você consiga identificar numa emergência, se realmente o funcionário está indo para o lugar correto, qual o nível de exposição, né? E se você ainda tiver essa oportunidade e tiver um pouco de conhecimento e treinar, né, no software, você ainda consegue saber os níveis de exposição. Então, pouca empresa sabe que isso daqui, vamos chamar assim de uma forma geral ou uma forma grosseira, isso aqui seria um dosímetro de gás. Então, é comum as empresas utilizarem um dosímetro de ruído para fazer análise de ruído e ver se o funcionário está exposto. Agora, quantas empresas aproveitam os dados desse aparelho para analisar e ver se o funcionário está exposto acima do permitido na jornada de trabalho? Então fica aqui a dica, detectores multigás são importantes, mas detectores monogás são tão importantes quanto, principalmente para monitoramento contínuo em áreas abertas, que não sejam confinadas, e eles fazem um excelente trabalho com ótimo custo-benefício. Beleza? E o teste de resposta tem que ser feito da mesma forma. Então, detectores monogás, CO, oxigênio, H2S, amônia e muitos outros. O CO2 é comum também, né? O dióxido de carbono, a gente monitorar. E tudo isso você consegue fazer de uma forma simples, fácil e com todos os menus e os procedimentos aqui, ó. Como o alto zero, que eu já ensinei em outro vídeo, que é muito importante. E aqui você faz o alto zero da mesma forma. Vou fazer aqui para vocês verem. Pronto. Já estou fazendo o alto zero, uma contagem regressiva de 10 segundos, em ambiente de ar limpo. E ele garante a minha funcionalidade. O mesmo alto zero que fala na NBR 16577, eu fiz aqui no meu monogás. Beleza? Se precisar, é só contatar a gente, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas. Meu celular, para qualquer dúvida, 11 98104 6610 e vamos para cima, porque tem muita detecção de gases. E lembrando, eu detecto gases para salvar vidas, e você também.